Está no Daf Ain Amud Bet. A gente viu, vamos voltar só rapidinho, o último caso que a gente viu, a gente está falando sobre casos em que um goi foi deixado com vinho do Yehudim, alguma loja, alguma casa, algo do tipo, quando é permitido, quando é proibido, ou seja, quando a gente suspeita que ele mexeu no vinho e quando não. A gente viu a última coisa, uma opinião aqui, uma pergunta que levantaram, vamos voltar aqui rapidinho. Conta a Gemara, a Imessubita de Masrala Iklida Maftecha Leovedet Kochavim. A dona de uma loja de vinhos, ela vendia vinhos, ela deixou a chave da loja com uma Ovedet Kochavim, e ela estava guardando a chave, e a dúvida é se no momento em que ela entregou a chave para essa Ovedet Kochavim e deixou ela sozinha, será que tem um risco dela ter entrado e mexido no vinho ou não, e consequentemente proibido ele por Yain Nesser? אמר רבי יצחק בן אלעזר, עובדה רבי מדרש, אמרו לו מסרה לילה שמירת מפתח בלבד, falou רבי יצחק בן אלעזר, que aconteceu um caso desse no Beit HaMidrash, levantaram essa dúvida, e a conclusão foi que não tem risco dela ter mexido no vinho, a única coisa que ela recebeu foi a proteção, o cuidado da chave, ela teve a obrigação de cuidar da chave, mas não foi dada para ela a permissão de entrar na casa, entrar na loja, por isso não tem o risco dela ter mexido. Essa foi uma coisa que a gente viu, e a Baia fala a mesma coisa que a gente encontra na Braita. Mas a Baia, a gente encontra esse conceito na Braita, de que quando a pessoa recebe a chave de um lugar, ele tem que cuidar da chave, ele recebe a responsabilidade de cuidar da chave, e não tem o risco dele ter entrado no lugar. E assim na Braita é o seguinte, Moshe Maftechot de Amaretz, Ta'arotav Teorot, Lefi Shalom Asar, Ele Shmirat Maftech Bilvad. Então é o seguinte, aparece na Braita que alguém que deixou a chave com uma Amaretz, e dentro da casa dele, a Amaretz é alguém que não cuida muito das mitzvot, não cumpre as coisas direito, ele não diferencia entre pureza e impureza, e dentro da casa dessa pessoa, ele tinha objetos que estavam terrorim, eles estavam puros, e o Amaretz que não cuida de pureza e impureza, se ele encostar em um desses objetos, ele proíbe o objeto, certo? Ele transforma o objeto em impuro. O Amaretz, por exemplo, ele ficou impuro porque ele foi no cemitério, encostou em morto, algo do tipo, ele não vai no mico, ele não se purifica do jeito que precisa. Então ele é considerado alguém impuro, que se ele encostar nos objetos, ele impurifica eles. O que acontece com alguém que deixou a chave da casa dele ou da loja dele, que tinha objetos puros dentro da casa, ele deixou a chave com o Amaretz e foi embora. Então aparece na Braita que na hora que ele deixou a chave, o Amaretz recebe a responsabilidade somente das chaves, mas não tem o risco dele ter entrado e mexido nas coisas. Certo? Então, a Baia fala, a gente encontra isso com relação a Tearot. Se com Tearot é assim, com Kelim que são tão puros e não podem ser purificados, funciona dessa forma, a mesma coisa com vinho de Ain Nesser. Asta Tearotav, Teorot, Ain Nesser, Mibai. Se Tearotav, se os Kelim, se os objetos de pureza não se impurificam, não tem risco do Amaretz ter mexido, mas ainda, obviamente, também o vinho não tem risco do Goi ter mexido, certo? Parece que o din de Tearot, o din de Kelim, objetos puros, é mais grave do que Yain Nesser, por isso se permitiram nesse caso, obviamente no caso do vinho. Lembra, agora pergunta isso, lembra de Tearot, ali no Yain Nesser, fala, você está concluindo que o quê? Você está supondo que Tearot, as alahot ligadas à pureza e impureza de objetos, são mais graves do que vinho de Yain Nesser, e por isso que aprender de um para o outro? Fala, sim. Mas assim a gente encontra na Braita que diferencia entre os dois e mostra para a gente que Tearot, eles são mais hamurim, eles são mais graves do que Yain Nesser. E sim, Tearot é permitido, obviamente, também em Yain Nesser. Não tem o risco do Goi ter entrado na loja, na casa onde estava fechada. Então, essa é a seguinte discussão. Como se faz? Duas pessoas que tinham um campo, e eles dividiram o campo, metade, dois Yehudim, certo? Aqui é um Yehudim, um Amaretz, um Kaver e um Amaretz. O Kaver é quem toma cuidado com pureza e impureza, e o Amaretz é aquele que não toma cuidado. Então, os dois dividiram um campo com alguma coisa simples, certo? Eles tinham um pátio comum, a casa de um lado, a casa do outro lado, e eles fizeram uma divisão simples, dá para passar por cima, mas tem uma certa divisão entre os dois, um murinho bem pequenininho. Amarai, Tearotav Meot. Falaram
que já que dá para passar fácil de um para o outro, o murinho é muito pequeno entre um e outro, todos os objetos puros do Haver que estão do lado dele do pátio estão impuros. Se o Haver não cuidou disso, não ficou de olho para ver que ninguém mexeu, tem o risco do Amaretz que está no campo do lado, ter pulado por cima do muro e encostado, por isso está tudo impuro. O Bevet Kohavim não sei nessa, mas se for um campo dividido entre um Yehudi e um Bevet Kohavim, o Yehudi tinha vindo no lado dele, aqui não, aqui a gente não vai proibir, o vinho não é Yainese, Rabeu não é Afterot, e Rabeu não fala que não, mesmo os Kelim, mesmo os objetos do Haver, estão puros e não tem o risco do Amaretz ter encostado. Ou seja, a gente vê que de qualquer jeito, o Bet Kohavim, se é uma divisão entre um Yehudi e um Bet Kohavim, todo mundo concorda que está permitido, não tem risco do yain, do vinho ter sido mexido, o vinho está permitido. Com relação a Tearot, tem discussão entre Rav e Rabi Yochanan. De acordo com o Rav, a gente supõe que o Amaretz encostou nos objetos e por isso está impuro. De acordo com o Rabi Yochanan, não. Mas quando a gente vê que todo mundo concorda que o vinho é mais caro, é mais leve do que o caso de Tearot. Muito bem, pergunta agora, a primite eu estava vendo aqui de pergunta agora o seguinte, olha, o que acontece não eram dois campos um do lado do outro, e sim o Haver morava dentro de uma casa com um pátio, e o Amaretz, aquele que não estava cuidado com pureza e impureza, ele tinha toda a área em volta dessa casa, ou seja, quando o Haver queria sair de casa, ele tinha que sair para o pátio dele, do pátio dele passar pelo campo do Amaretz, e depois ele chegava na rua. Ele cerca o Haver e cuida de pureza e impureza de todos os lados. וחיצונה של המארץ, אותו חבר שולח שם פירות ומניח שם כלים, ואף על פי שידו של המארץ מגעת לשם. Fala a Braita que é permitido o Haver colocar no pátio dele qualquer objeto, qualquer coisa, e mesmo que o Amaretz consegue encostar, consegue chegar lá, está permitido. Ou seja, não tem o risco, não tem a suspeita do Amaretz entrar no campo do Haver e encostar nos objetos. Os objetos estão lá, eles estão puros, e não tem o risco do Amaretz ter mexido neles. Cachaverava, a gente tem aqui uma pergunta para Rav. Falou que quando o Haver e o Amaretz dividiram o campo com um murinho pequeno, o Amaretz pula o muro e encosta nos objetos, tem esse risco, por isso os objetos são impuros. Aqui a gente vê que quando o Haver mora dentro da casa do Amaretz, ele não pode colocar desculpa, a terceira parte é que ele pode colocar no pátio dele todos os objetos, eles continuam puros, não tem risco nenhum, não tem problema nenhum, não tem um risco, não tem a suspeita do Amaretz ter entrado e encostado nos objetos. Então temos aqui uma pergunta para a Malacharav, Shamiatam, Shinit, passa lá o que ganhar. Falará a diferença seguinte. Quando a divisão é entre o campo de duas pessoas, uma pessoa tem o campo de um lado e outra pessoa tem o campo do outro, nesse caso, já que o campo antes pertencia aos dois, eles dividiram, e o murinho é pequeno, então o Amaretz, ele sente no direito de atravessar o muro, pular para cá, pular para lá, ele não vê problema nisso. E ninguém vai falar que ele fez nada de errado, porque o terreno pertencia aos dois. Então lá realmente tem o risco, tem a suspeita dele ter pulado o muro encostado. Mas quando o Haver mora na parte interna e o Amaretz mora na parte externa, eles não têm nada a ver um com o outro. Tá bom que o Haver tem que passar pela casa do Amaretz para sair, mas eles não têm nada a ver com o outro. Se o Amaretz entrar na parte interna, pertence ao Haver, vão achar que ele está lá para roubar, vão achar que ele é um ganado, vão falar mal dele, por isso, naquele caso, ele não entra. Então, embora quando o campo foi dividido em dois, Rav falou que tem o risco do Amaretz ser pulado um muro encostado, é porque um campo dividido em dois, pertence aos dois antes, ninguém vai falar que ele está fazendo algo de errado. Mas quando é na parte interna, o que você está fazendo aí? Então, nesse caso, não tem o risco dele ter entrado, por isso lá é permitido. Tashma, vamos ver a Braita. A Braita é o seguinte: Tashma Gomer, Gagosh el Haver Lemayim, Gagosh el Amaretz. Se o Haver ele tem uma casa, certo? Um andar, 2 andares, é uma casa de 2 andares. O Amaretz ele tem o Hatzer no andar de baixo, e o Haver ele tem o Hatzer no andar de cima, certo? Com uma mirpeset em cima da outra mirpeset, só que não é exatamente em cima, dá para chegar de uma para outra um pouquinho para trás, é igual aqueles prédios que vão indo para trás.
Assim também, o terraço do Haver está em cima do terraço do Amaretz. Então, o Amaretz ele tem a mirpessa dele, ele tem a varanda dele, e a varanda dele, não exatamente em cima dela, mas no andar de cima, um pouco para trás, se encontra a mirpessa do Haver. Fala para a gente, Rashbag, אותו חבר שופך שם פירות ומניח שם כלים, ועד שלא תהיה ידו של עם הארץ מגעת לשם. Fala, Rashbag, o Haver que está no andar de cima, ele pode colocar lá frutas e kelim, objetos, certo? Não tem risco de ser impurificado, mesmo que o Amaretz mora no andar de baixo, com a condição de que o Amaretz do andar de baixo não consegue esticar a mão e encostar nas coisas do andar de cima. Ou seja, se for um pé direito muito baixo, que o Amaretz consegue encostar no que está lá em cima, aí é proibido. Mas se não é permitido, ou seja, a gente vê que se o Amaretz consegue chegar lá, a gente suspeita que ele encostou nas coisas que pertencem ao Haver. Ficou uma banda, já deu falou com relação ao campo, já deu falou com relação ao campo, que a gente não suspeita que o Amaretz vai pular ou não encostar nos objetos do Haver. Aqui a gente vê que se o Amaretz consegue esticar a mão e encostar nas coisas do Haver, a gente sem suspeita que ele tocou e impurificou. Então ficou uma pergunta para Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Shaneah também que ele está muito em Maramar, em Tzuri, Kamin, será. Fala Rabbi Yochanan, não, Rabbi Yochanan fala diferente. Quando é uma mirpessa em cima da outra, e alguém vê o Amaretz esticando a mão e mexendo lá em cima, ele vai falar, não estou tentando mexer nas coisas do Haver, não quero nem saber, estou só medindo aqui a altura para fazer uma construção, algo do tipo. Ele tem uma desculpa para o que ele está fazendo, mas quando é um campo que pertencia aos dois e foi dividido, tem um murinho no meio, se ele pular o muro, vão perguntar o que está fazendo do outro lado do muro, não é seu, o que está fazendo lá? Então isso ele não vai fazer, por isso ela coloca, quando é um cara que foi dividido no meio, não tem a suspeita do Amaretz ter pulado muro, porque se alguém vê que ele pulou o muro, o que ele está fazendo, que direito ele tem de entrar no campo do outro. Mas quando é uma mirpessa em cima da outra, pode ser que realmente ele esticou a mão e mexeu no que estava no andar de cima, e se ele perguntar o que está fazendo aí, mexendo lá em cima, ele fala, não, estou só medindo a altura aqui. Ele tem uma desculpa, por isso tem o risco dele sim ter mexido. Tashma, outra braita. O que acontece agora se o terraço do Haver é na altura do terraço do Amaretz, certo? Eles usavam terraço antigamente, é igual aquelas cidades europeias ou Turquia, esses lugares em que dá para ir de uma casa para outra pelos andares de cima. Então, o que acontece? O terraço do Haver é na altura do terraço do Amaretz, certo? Muito parecido com o caso do campo, que o campo é dividido no meio. Agora, não é um campo dividido no meio, são simplesmente dois terraços, uma casa próxima à outra. Eu falo a Brenda o seguinte, o Haver pode colocar lá frutas e kelim, frutas objetos, não tem risco do Amaretz mexer, mesmo que o Amaretz consegue colocar a mão, tocar e, consequentemente, impurificar as coisas, não tem o risco, a gente não suspeita que ele encostou nas coisas do Haver, porque está cada um no seu prédio. Ele falou que no campo tem o risco do Amaretz pular o muro e encostar nas coisas do Haver. Aqui a gente vê que mesmo que um terraço é na altura do outro, não tem o risco dele ter pulado de um para o outro impurificado, mesmo que eles são juntos. Não é que tem um buraco enorme entre um e outro, eles são juntos. Pergunta para Rava, Malekhará, Ravi Karavachimam Gamliel, Anagave Karavachimam Gamliel. Fala, é verdade, eu não tenho como explicar essa braita, mas a gente viu na braita anterior que, de acordo com Karavachimam Gamliel, só é permitido o Haver colocar coisas no campo dele quando o Amaretz não consegue esticar a mão e encostar. Então, Rava fala, olha, é verdade que essa braita aqui disse que quando não tem um terraço do lado do outro, está permitido, mesmo que o Haver consegue atravessar de um para o outro, encostar, a gente não suspeita. Essa é uma opinião. A opinião de Rashbag é que se ele consegue encostar, é proibido. Então, fala, essa braita, realmente eu não tenho como discutir com ela, ela é diferente da minha opinião, e a prioridade ele era na época dos Amoraim, ele não podia discutir com os Tanaim, mas de qualquer jeito fala, eu tenho um Tana, que concorda comigo, então eu discordo dessa braita e concordo com outra opinião dentro da idade da época das Braitot. Por isso, não é pergunta para mim.
Pronto, próxima Mishnah. Boleshet Niknesa Lair. Boleshet é um grupo de exército, está no meio da guerra, o exército estava viajando de um lugar para outro para chegar na fronteira, chegar onde está tendo a guerra, eles entraram em uma cidade, agora o risco é deles terem mexido no vinho que tinha na cidade. Então fala para a gente o seguinte, deixar shalom, se está em momentos de paz, não está tendo guerra, certo? Está tranquilo, e passou um grupo do exército dentro da cidade, os barris de vinho que estão abertos, eles se tornam proibidos, porque o exército, o soldado que entra na cidade, eles se sentem à vontade de mexer em qualquer coisa, então qualquer barril de vinho que está aberto fica proibido, porque tem o risco do Bet Kohanim ter pego lá o vinho e jorrado ele, fazendo desse vinho e aí nesse um vinho proibido, mas mas se tem barris fechados, eles estão permitidos, porque é sinal de que ninguém mexeu. Mas se for uma época de guerra, se está no meio da guerra, esse exército está passando aqui para chegar na fronteira, realmente para guerrear, então todos os barris estão permitidos, tanto abertos quanto fechados, porque eles não têm tempo para fazer nissurra, eles não têm tempo para fazer agora idolatria, mexer no vinho e fazer idolatria, por isso não tem risco deles terem mexido, então mesmo que estava aberto, está permitido. Virando Amud, Ainalef Amudalef, pergunta a Gemara, acabou a Mishnah. Pergunta a Gemara o seguinte, a gente encontra em outra brecha que diz o seguinte, tem uma brecha que diz que uma cidade que foi conquistada por um exército inimigo, todas as mulheres que são esposas de Kohanim, elas ficam proibidas para o marido. Tem uma diferença entre a esposa de um Kohen e a esposa de um Israel. A esposa de um Kohen, que abusaram dela, ela se torna proibida para o marido, mesmo que foi à força. A esposa de um Levi ou de um Israel, se abusaram dela, se ansota, ela não fica proibida para o marido, somente se ela traiu ele de boa vontade, porque ela realmente quis. Mas se ela foi forçada, ela não se torna proibida para o marido. De qualquer jeito, aparece aqui na Braita que uma cidade que foi conquistada por um exército, parece que mesmo em época de guerra, todas as mulheres de Kohanim da cidade que não tem nenhuma testemunha de que nada aconteceu, certo? Todas as mulheres da cidade que ficaram lá, foram presas, algo do tipo, ninguém viu o que aconteceu com elas ou não, elas se tornam proibidas para os maridos. Ou seja, a gente vê que mesmo em época de guerra, a gente suspeita que os soldados abusaram dessas mulheres. E na Mishnah a gente falou que em época de guerra, todos os maridos de vinho estão permitidos porque eles não têm tempo para fazer idolatria deles, para trocar no vinho e proibir ele. Mas se eles têm tempo para fazer isso com as mulheres, a priori eles teriam tempo também para mexer no vinho. Amar ele nascer em Pnai e Nivol Pnai. Amar é diferente. Mexer no vinho, fazer idolatria, eles não têm tanto Yetzirah, certo? Yetzirah é mais leve, então eles não pensam nisso. Tanto por isso, essa época de guerra, eles estão ocupados, eles acabam não fazendo nada. Mas abusar das mulheres, o Yetzirah deles é mais forte, isso daqui é uma vontade maior, por isso mesmo que eles não têm muito tempo, então, na época de guerra, isso daqui tem o risco, tem a suspeita de algo ter acontecido. Próximo Mishnah fala para a gente o seguinte, האומנים של ישראל ששלח להם עובד כוכבים חבית של יין נסך בשכרם, מותר לומר תן לנו את דמיה, משנכנסה לרשותם אסור. O que acontece com o trabalhador Yehudi? Yehudi fez um trabalho para algum Oved Kohavim, e esse Oved Kohavim pagou o trabalho do Yehudi com o Havit Yain Nesef, com um barril de vinho, certo? É um vinho que é Yain Nesef, que pertence ao Oved Kohavim, ele, em vez de mandar dinheiro, ele mandou um barril de vinho. Então, fala para a gente a Mishnah, Mutar Lomar, tem lá no Edameia. O Yehudi pode falar para o Oved Kohavim, quando chega um mensageiro, o cara que chegou para pagar com um barril de vinho, o Yehudi pode falar para ele, leve embora, eu não quero esse vinho, certo? O vinho é proibido para ele, ele fala, não vou ter que fazer com isso, eu não quero esse vinho, volta lá e me traz o dinheiro. Se não tem dinheiro agora, me traz dinheiro depois, mas eu não quero receber o vinho. Porém, mas se já entrou no Reshut do Yehudi, se o Yehudi já recebeu o vinho e já se tornou dele,
Aí é assur. Aí não pode voltar atrás, ele não pode devolver e pedir o dinheiro, porque no momento em que o vinho se tornou do Yehudi, trocar ele pelo dinheiro é como se ele estivesse vendendo esse barril de vinho, então ele está tendo proveito de Aineser, isso daqui é proibido, certo? Por isso, antes de receber o pagamento, ele pode falar, olha, eu não quero vinho, eu quero dinheiro, mas depois que ele recebeu, o vinho se tornou dele, acabou. É proibido de ter aná, proibido de ter proveito, não dá mais para devolver e pedir o dinheiro em volta. De volta. Fala pra gente agora, a maravilha Amaral. Mutar legal no momento do Malevit Kohavim Tse Ve'afes Alai Manat Amelech. O Yehudi pode chegar para o Vet Kohavim e falar o seguinte: olha, estão vindo cobrar Arnona, estão vindo cobrar o imposto do rei. O Yehudi pode chegar para o Vet Kohavim e falar: olha, dá um jeitinho lá, dá um jeitinho para mim. Fala com o cara, paga no meu lugar, certo? Resolve minha situação aí. Me ajuda nisso. Por quê? Qual seria o problema? Por que não? Porque se o Vet Kohavim pagar o imposto do rei com vinho, então o Yehudi vai estar tendo proveito do Aineser. De qualquer jeito, fala Rabi não dirá que o Yehudi pode falar para o Vet Kohavim: olha, resolve as coisas com um cara que está cobrando imposto. E eu vou para me liberar de pagar o imposto. E se o Vet Kohavim decidir pagar com Aineser, com vinho proibido para o Yehudi, não tem problema nenhum, porque o Yehudi não tem provedor desse Aineser, ele só pediu para o boi resolver a situação, não pediu para usar especificamente esse vinho Aineser. O Vet Kohavim aqui não é um xalia, não é um mensageiro do Yehudi. O Yehudi fala: olha, resolve lá, dá um jeitinho, o Vet Kohavim resolveu dessa forma. Mas ele não é mensageiro do Yehudi, por isso não é como se o Yehudi próprio estivesse fazendo isso. Meite veio, pergunta a Gemara, olha o Mará do Vet Kohavim, ou Tarti Leotzar, fala a Braita o seguinte: olha, é proibido que o Yehudi chegue para o Vet Kohavim e fale para ele o seguinte: entra no meu lugar para resolver a situação com o Shoter, certo? Ele traz aqui algo parecido, uma situação parecida, então cobrando imposto para o rei, e alguém precisa ir lá resolver a situação com o Shoter, com o cara que cobra o imposto. O Yehudi não pode falar para o Vet Kohavim: vai no meu lugar, certo? Por quê? Porque na hora que o Vet Kohavim está indo no lugar dele, ele é o mensageiro do Yehudi, ele é o shaliach do Yehudi, e quando ele resolver o problema com o vinho, é como se o Yehudi tivesse proveito do Aineser que o Vet Kohavim usou para resolver o problema, para pagar o imposto. Então, o Rav fala em nome de Rav que o Yehudi pode pedir para o Vet Kohavim pagar o imposto no lugar dele, mesmo que ele use vinho, não é considerado que ele tem proveito de Aineser. Mas a gente vê na Braita que não, o Yehudi não pode pedir para o Vet Kohavim entrar no lugar dele para resolver a situação. A maneira respondeu Rav, certo? Quando perguntaram para Rav respondeu: fala Rav é diferente. Tem duas linguagens. Essa linguagem de ortarti, que não entra no meu lugar, ou seja, me substitui, vai lá no meu lugar e resolve a situação, isso daqui realmente é proibido. O que eu permiti é uma linguagem que é diferente dessa, uma linguagem que diz: avalomelo malteni minaotzar. Se o Yehudi for eventualmente, olha, me livra dessa, me faz sair dessa situação, resolve isso para mim, aí não tem problema. Depende se o Yehudi pediu para o Vet Kohavim entrar no lugar dele ou não. Se o Yehudi for para o Vet Kohavim, seja meu mensageiro, resolve para mim, desculpa, se o Yehudi for para o Vet Kohavim, olha, eu estou com um problema com o imposto, dá um jeito, aí não tem problema, porque o Vet Kohavim não é mensageiro do Yehudi, ele está sendo um bom amigo, está resolvendo a situação lá para o Yehudi, mas ele não está fazendo isso no lugar dele. Mas se o Yehudi for para o Vet Kohavim, seja o meu mensageiro, entre no meu lugar, me substitui lá, aí realmente o Vet Kohavim está fazendo isso em nome do Yehudi, ele é o substituto prático, na prática do Yehudi, por isso nesse caso tem problema. Bom, agora a gente tem uma hora um pouquinho mais longa aqui, com relação a Meshihá, se o Vet Kohavim ele faz que nem através do Meshihá ou não, vai essa Mishnah, a continuação da Gemara, então hoje a gente vai fazer um pouquinho mais curto, amanhã a gente continua. Escolha.